E aí família, tudo bem? Eu sou Rafael Bruno Diogo, produtor audiovisual. Eu tenho acumulado 10 anos de experiência no setor de audiovisual, principalmente nas áreas de produção, direção e roteiro. Então eu decidi que eu quero fazer com que outros profissionais consigam viver de produção audiovisual. Hoje eu trabalho numa afiliada da Globo, né, fazendo justamente produção. E a produção das chamadas, eu escrevo, dirijo e roteirizo todas elas. Mas a minha intenção com esse canal é justamente entregar o atalho para as produções, para que vocês possam produzir melhor. E aí que eu consiga realmente ser aquele mentor que eu gostaria de ter tido quando estava começando. Para vocês que estão começando agora, esse conteúdo é para você. Eu vou passar muitas dicas, tentar passar toda essa minha experiência de 10 anos entre produção, entre as coordenações de produções de produtora até a TV afiliada da Globo, que é a TV Verdes Mares. Eu juntei uma larga experiência, né, e todo esse caminho que eu trilhei. Então eu sei exatamente o que é viver de produção audiovisual, né, e ganhar bem por isso. Se você tem interesse nessa profissão, esse é o conteúdo e o canal certo para você. Então eu vou começar pelo básico. Vocês que estão começando, vem sempre aquela pergunta, principalmente quem está entrando na faculdade agora ou quem está decidindo seguir por essa área agora, né? O que é um produtor? O que é que ele faz, o produtor? E esse vídeo eu vou comentar exatamente a função e o que é um produtor e também o que ele não é. Isso vai ser muito importante porque vocês vão conseguir se especializar cada vez mais nesse setor, nessa área de produção e se destacar perante os outros, porque eu passei um tempo até para eu decidir exatamente o que eu queria fazer dentro do audiovisual, porque é muito amplo, né? E aí eu vou começar agora com o básico, que é o que é um produtor. Aqui no Brasil é muito comum a gente ver aquele cara no set, aquele comandante, um major, né? E esse é um nome que muitas vezes é dado a um produtor, o major de set, porque ele é o que vai coordenar, que vai comandar todas as peças para que a produção audiovisual tenha o seu melhor êxito. A gente também não pode muito confundir, porque o diretor muitas vezes produz, porque ele está direcionando todos os setores. Então ele está sempre também fazendo ali um papel de produtor. Mas o nome produtor não é dado a ele, né, porque é diretor. E no Brasil ainda vai além, porque o diretor acumula várias funções, né, geralmente ele cria suas próprias oportunidades, escrevendo o próprio roteiro, dirigindo o próprio roteiro, fazendo às vezes até produção ali, ajudando, mas ele não é o produtor do produto final, né? E também a gente tem que entender que o produtor também não é o produtor executivo, né? O produtor executivo é aquele cara que é basicamente o financeiro da empresa. Eu costumo dizer que todo projeto audiovisual a gente pode comparar com uma empresa, porque eles são bem específicos, né? E cada empresa tem também aquele seu quê de único. Os seus problemas vão ser únicos, os seus funcionários, você vai ter que ter funcionários certos para gerir aquela empresa. Então é a mesma coisa que um filme, né? Você vai ter que ter o ator certo, a empresa certa, e o produtor executivo é um cara, é o braço direito do diretor. Ele está ali direto e fazendo a coisa acontecer, liberando verba, contratar a equipe. Ele está ali supervisionando até próprio diretor, né? Por isso que a gente não pode confundir muito o produtor e o produtor executivo. Mas, como eu disse, que no Brasil essas funções são muitas vezes mescladas e acumuladas pelo produtor. Acaba o produtor sendo produtor executivo e produtor também, né, em pequenas e médias produções, e nas grandes, obviamente, que não há esse acúmulo de cargo, né, que o acúmulo de cargo é uma das dicas que eu vou dar aqui, é muito prejudicial, porque eu vejo uma produção audiovisual como um trabalho de equipe, onde todos ali contribuem. Então, cada vez que eu vou eliminando uma pessoa, uma cabeça a mais pensando em um setor, eu vou deixando mais pobre o meu filme. Então, quanto mais você puder delegar e ter mãos e cabeças pensantes trabalhando junto com você, com uma direção, melhor. Então a gente não pode confundir justamente o produtor executivo com o produtor. São funções diferentes, porém são parecidas, né? E até por isso que levam o mesmo nome, né, produtor. E aí eles diferenciam pelo justamente o executivo, porque ele vai ser o financeiro barra marketing, né? Ele vai vender a ideia depois,
ele que está ali cobrando o diretor hierarquicamente também para ter os resultados corretos. Ele também é o cara que vai fazer que uma cena mais custosa, né, saia do papel, arrumando todos os elementos. Mas o produtor não é isso, né? Como eu já fiz algumas referências. A melhor referência que eu vejo para um produtor é que ele é um engenheiro. Ele é um engenheiro da obra, né? Enquanto o diretor é o arquiteto, né? Que vai pensar, vai botar a planta, fazer tudo. O engenheiro é aquele cara que vai levantar todas as obras, coordenando todos os setores. Então, basicamente, o produtor é um engenheiro da obra. Ele que vai fazer todos os setores funcionarem. E por isso que é muito importante ele ter já uma experiência, né? E saber um pouco de todos os setores, para que ele resolva todos os pepinos que forem aparecendo. É importante também a gente deixar muito claro até onde vai essa autoridade do produtor. Porque não cabe ao produtor a parte criativa, né? Que muitas vezes essa parte criativa é totalmente monopolizada pelo diretor / autor / roteirista, né? Esses três são o cérebro de toda a produção, tendo aí como um coração que vai bombear sangue para todos os órgãos para que eles funcionem bem, o produtor. Então o produtor a gente pode fazer alusão também como um coração, tá? E aí a gente tem que deixar bem claro isso, que eles não dão pitaco criativo a não ser que caiba, né? Eu digo muito bem isso porque geralmente nas obras que eu produzo ou que eu dirijo, eu gosto de ter uma liderança horizontal, não vertical, porque eu consigo agregar mais ideias, né? Eu consigo ter um domínio maior do que está acontecendo ali, ouvindo todo mundo, toda a equipe, né? Então eu gosto de ter esse tipo de liderança horizontal, onde eu consigo fazer o melhor ambiente possível para a equipe, que é super importante um produtor manter um ambiente, né? Porque se há um desentendimento dentro da equipe e gera um climão, né? Aquele climão e tal, isso transparece para as telas. Isso é muito ruim. E o mesmo acontece se todo mundo estiver gostando, amando, aquele tesão de fazer mesmo aquele produto, né? Que é uma produção legal, tá todo mundo se divertindo, isso transparece na tela. Outra dica muito importante é que o produtor tem que manter o clima em harmonia, né? Entender todos os setores e tentar guiar todo mundo para um melhor andamento possível das obras. É engraçado que quando eu falo assim, me vem muito à memória das vezes que eu atuei como produtor, onde eu evitei essas coisas, né? Que muitos desses profissionais que estavam criando o climão, depois veio me agradecer porque ia acabar a produção por causa disso. E aí eu usei minha autoridade de produtor, né? E chamei o diretor, conversei com ele, e aí ele entendeu que ali era um filme que todo mundo estava apostando junto com ele, que aquilo ali não era uma obra só dele, porque existe muito ego nessa área, então a gente tem que entender e tentar guiar a melhor forma possível, né, a produção, e foi o que eu fiz. Eu me lembro muito bem que era o dono da produtora teve uma discussão criativa com o diretor. E eu, como estava como assistente de direção e produtor, né, e diretor de produção, e eu vi que aquele caminho ali seria um caminho de o quê? Que ia terminar o filme prematuramente, justamente por um desentendimento criativo, um querendo saber mais que o outro. E aí eu cheguei, sentei com um, depois sentei com outro, e fiz o clima, restaurei o clima do set, que foi super importante, né? E eu me lembro como se fosse hoje, eu saindo do set falando, hoje eu fiz a função do produtor. E isso ficou marcado tanto para o diretor que até hoje ele me chama para trabalho. Ele gosta de como eu produzo e toca a coisa, né? Porque você acaba ganhando nessa área. Essa área é um pouco fechada e restrita, né? O cinema. Então, quando você faz um bom trabalho, você é indicado, você é bem quisto, né? Diferente se você fosse, né, como um iniciante, se você pegasse essa função e não desempenhar bem a função, é muito mais fácil você ficar no escanteio. E aí você vai ser obrigado a criar as suas próprias oportunidades e o que isso vai atrasar um pouco o seu processo, né, de viver de produção. Por isso que é super importante você saber exatamente aonde está pisando, né?
e você ter a segurança no que está fazendo. Né? E aí eu me lembro que nessa mesma produção, que era um piloto de série, tá? A gente estava fazendo, teve uma cena, e eu vou voltar aqui só para me contradizer, dizendo que produtor também pode ser criativo quando cabe a ele, né? Eu me lembro muito bem que nessa mesma produção onde teve esse climão, o diretor estava pedindo para que uma atriz mirim ela chegasse e fizesse, ele marcou demais a atriz mirim, e ela não estava conseguindo chegar aonde o diretor queria. E aí eu olhei aquilo ali, vi, repetimos mais de 16 vezes, eu contei, e o tempo se esvaindo, eu como assistente de direção também, né? Tava ficando doido, e aí eu vi que eu tinha que entrar agora como produtor, né? Porque eu já cobrei ele como assistente de direção e ele preferiu sacrificar algumas outras cenas, né? Em detrimento a isso. E aí eu chamei ele, ó, cara, vamos achar outra solução. Porque isso também estava gerando um climão em toda a equipe, né? Porque acaba botando em xeque várias coisas quando então eu chamo o cara e falo, ó, cara, você acha melhor que em vez de ela fazer essa marcação com a mão e sorrir, ela chega séria, porque o ambiente já estava sério, então eu usei isso a meu favor, entendeu? Então ela chegou séria e ela dava um meio sorriso só e passava a mesma coisa que ele queria, né? Então ali foi uma solução criativa que eu tive para evitar outros problemas. Então isso aí eu cheguei como produção e sugeri isso, né? Nem sempre vai caber ao produtor fazer isso, mas uma das maiores qualidades do produtor é ser proativo. Mas também ele tem que saber a hora de ser proativo. Eu vi que essa era uma boa oportunidade de eu fazer o papel correto, né, de produtor de forma criativa. Então é basicamente isso. O produtor também pode ser criativo, mas dentro do seu quadrado. Ele não pode ir muito além do que é aquela função de engenheiro dele, né, daquele cara que está ali construindo e organizando tudo para que ocorra bem. Resumindo tudo, o papel do produtor é cuidar de todas as equipes, cuidar de todo o elenco, cuidar de tudo e de todos que fazem uma obra audiovisual. Você pode achar até que é extensivo e cansativo isso, mas esse é o verdadeiro papel do produtor. Ele é o gerente da obra audiovisual. Então assim, cara, é um cara que vai tratar com todos. Então você tem que ter 3 qualidades principais nela, que é proatividade, né, assertividade e uma boa comunicação. Sem isso, o produtor ele perde muito. E é muito provável que você vai sempre se arrastar nas suas produções ou ser muito estressante as suas produções. Por isso que esses 3 pilares que eu digo de um bom produtor, essas 3 qualidades, são pilares essenciais para que você seja um bom produtor. Então assim, você vai cuidar desde que um som que esteja atrapalhando o áudio até a comida de todo mundo, né? Então assim, aqui essa dica é super importante. Também é que, assim, preste atenção que a produção ela tem que se preocupar muito com a alimentação. Uma equipe bem alimentada, ela produz melhor e mais feliz. É um dos maiores gastos que tem na produção, porém, se você investir um pouquinho nela, isso se torna um investimento, né? Essa dica aí eu ouvi até do Halder Gomes, né? Uma vez quando eu estava fazendo um curso, e ele citou isso. E eu achei genial na época, ainda estava iniciando, e aí eu estou falando essa dica especialmente para vocês. E isso eu levei para tudo, ouvi a Bárbara Cadeiri falando isso, ouvi todos os técnicos na época que eu fiz o filme também falando sobre isso, e isso eu levei para mim e me ajudou bastante. É algo que eu sempre priorizo nas produções, é a alimentação da equipe. E aí eu nunca vou me esquecer dessa dica que o Halder deu, né, que eu estou dando aqui para todo mundo aqui também. E aí é interessante também quando eu começo a lembrar da minha jornada como produtor. E aí eu me lembro de várias soluções que eu tive, que hoje em dia, se eu tivesse esse meu conhecimento, né, eu não teria errado antigamente. E hoje em dia eu já me tornei um bom produtor, é tanto que eu já estou agora em uma das maiores empresas de comunicação do Ceará, né, talvez até do Nordeste, que é a TV Verdes Mares, afiliada da Globo, né, onde eu produzo, dirijo e roteirizo todas as chamadas, né, que é basicamente, para quem não sabe o que é uma chamada, a chamada é uma publicidade da nossa programação. Também faço VTs institucionais para a TV. Agora que vocês já sabem
o que é um produtor e o que faz um produtor, eu vou citar aqui alguns exemplos de como você pode agir dentro de um set de filmagem. Eu vou citar aqui um exemplo de como você pode ajudar o diretor, por exemplo, né, a fazer a produção, como você deve agir. Eu vou citar exemplos reais de que eu vivi para que você possa aprender com a minha experiência. Uma coisa bem interessante que eu vivi, né, nesse meu filme, eu queria um tipo de cena que requeria um equipamento X, que era uma grua, e que essa grua suportasse, né, suportasse o peso do operador de câmera e ainda fizesse um traveling. Só que essa grua aí era muito cara e era necessária para que eu fizesse o plano que eu queria para passar um sentimento de fluidez e passagem de tempo, né? Era um plano sequência, que dentro do plano sequência eu ia fazer uma transição de 40 anos. E aí, dentro do roteiro tinha essa solução, a gente foi atrás de fazer ela, porém não tinha a grua. E aí a produtora, a Bárbara Cariri, me sugeriu uma sugestão, porque eu não faço isso de uma outra forma, usando o Smooth Transition, em vez de usar esse aparato todo técnico, e se mostrou que essa solução me fez poupar tempo, me fez poupar dinheiro e fez com que eu tivesse um resultado melhor no final. Outra forma que você pode ajudar o seu diretor é justamente criando um melhor ambiente de trabalho para que todos trabalhem em harmonia. Como eu já citei, esse é um dos papéis fundamentais do produtor. Então certa vez, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava como direção e no filme que eu gravei, O Impulso, tem uma cena onde na casa do Alex o quarto dele repleto de obras de arte, de pinturas, porque a esposa dele é uma artista plástica. Eu queria pendurar os quadros lá. E aí era uma casa alugada e uma das funções do produtor é desproduzir, entregar a casa, o cenário como a gente recebeu. E quanto mais rápido e menos você gastar com isso, mais eficiência vai ter na sua produção. E aí veio a experiência da produtora, né? Que aí ela chegou e sugeriu, em vez de furar a parede, porque a gente não pendura com fita dupla face. Assim facilita o processo de desprodução, que agiliza, e não vou precisar contratar alguém para passar uma mão de tinta e nem tampar o buraco. Então essa foi uma das soluções bem criativas para você ter uma ideia como o produtor, ele tendo uma criatividade, ele pode resolver problemas e ajudar na produção de forma rápida e eficiente, né? E isso poupou tempo e dinheiro, porque uma dupla face está em torno de R$20. E eu contratar o marceneiro, ter a massa e ter a tinta para pintar sairia muito mais caro, e o tempo que eu levaria no mínimo, aí eu teria que vir outro dia com esse profissional para fazer essa desprodução. Eu aprendi muito desse processo e levo isso sempre comigo. E é por isso que eu estou aqui agora passando essa minha experiência. E aí vocês vão saber o que fazer quando surgir esses mesmos problemas. Outra forma que eu me lembro como se fosse hoje, né? De como um produtor pode agir para melhorar a produção no quesito de maquinária. Eu me lembro aqui, né, como uma chamada que eu estava fazendo para o Clássico Rei Ceará e Fortaleza, né, uma chamadazinha, e é onde eu queria que os torcedores viessem, comentassem a sua experiência, né, e mostrasse que eles eram o 12º jogador. E aí a equipe técnica que estava lá na hora, o iluminador e o câmera, eles estão acostumados com o estúdio, que é o que? Luz direta, sempre muita luz, né? E eu queria algo mais ponteado, algo mais trabalhado, com luz e sombra, né? E aí, quando eu pedi para desligarem todas as luzes, né? Eles ficaram assim, se olhando, tipo assim, o que é que esse cara tá fazendo, né? E aí eles não estavam acreditando que ia ficar um resultado bom usando apenas duas luzes, né? Um contra-luz e uma luz rebatida para iluminar o rosto aqui e ainda iluminar essa outra face da pessoa. Então basicamente eu usei uns 3 pontos e com 2 luzes, né? Eu fiz uma luz mais indireta, mais suave, um contra-luz e aquele light é a mesma que estava produzindo a fill light, né? De preenchimento. E o resto ficou tudo escuro e ficou muito dramático e muito bonito. E isso é uma forma como o produtor, tendo um olhar de fotografia e de iluminação, pode ajudar na parte de maquinária, porque
quando eu comecei, eu disse pro iluminador o que eu queria, ele ficou confuso. E aí eu falei, não, me traz essa luz, me traz um Fresnel, eu preciso de um Fresnel de 1000, né, e um contraluz também quente, né, de 2500 para que eu fazer essa luz. Ele, tá bom, e eu vou precisar de um tripé também, né, e um rebatedor. E aí ele conseguiu isso, ele não estava nem sabendo o que é que eu ia fazer mais ou menos. Eu tenho até as fotos, se vocês quiserem, eu posso postar no Instagram depois essas fotos e um pouco do making off dessa chamada que eu fiz, que acabou nem indo para o ar, né? Porque a programação acabou na programação da Globo caindo esse jogo. Mas acabei eu tendo todo o trabalho de produção, de direção e de roteiro. Acabei fazendo todo esse processo. Então é um pouco para mostrar como um bom produtor pode ajudar em todos os setores, né? Porque ele tem que ter esse conhecimento de todos os setores e de como ele funciona. Apesar que na chamada eu estava dirigindo, produzindo e escrevendo, eu tinha totalmente consciência do que estava fazendo. E um produtor poderia muito bem chegar para o iluminador e falar isso, né? Porque ele tem o conhecimento de todas as áreas, né? É quase um diretor, mas ele não entra na parte criativa, ele está ali para tocar, para fazer a engrenagem girar. Então, isso é um segundo exemplo aí de como um produtor pode intervir em um dos setores que às vezes você nem imagina, como um produtor vai intervir na maquinária, né? E aí foi uma dessas partes aí que eu até fiquei, eu depois saí do estúdio falando, porra, eu fiz minha função muito bem feita. Que os dois técnicos que estavam lá, que já estão há anos na empresa, se surpreenderam com o resultado. E aí é nisso que eu vejo quando eu fiz um bom trabalho, né? Quando os próprios técnicos que estão fazendo, eles sentem que fez também um bom trabalho. E aí, quando eu vejo isso no olhar deles, eu vejo que é aí, pronto, eu estou sendo um bom produtor. E um outro setor que que o produtor pode ajudar bastante é na fotografia, porque fotografia planos, e através de planos você pode também economizar e ganhar tempo, né? Então, assim, muitas vezes o diretor está focado na parte criativa e não vê a parte operacional da coisa. E o produtor, bem antenado nisso, ele chega e pode sugerir, não, cara, tu pode fazer isso matando apenas com um plano ou com um chroma key, um exemplo. Apesar de que o uso do chroma key eu sou um pouco contra, né? Eu gosto mais dos efeitos práticos, né? Do manual, da parte mesmo assim de pegar e fazer, né? Mas nada contra, e até às vezes eu também uso o chroma key, mas bem assim, eu analiso bastante se eu devo ou não usar, né? Porque um chroma key mal feito é realmente algo que dói nos olhos, né? Então, assim, pessoal, essas são as 3 formas assim bem básicas de como você pode estar atuando aí em alguns setores, tá? Para finalizar o VT, eu não vou deixar de ensinar como eu faço. E então, basicamente, essa é uma das formas como você pode atuar, né, como produtor. E para você que está iniciando, eu vou dizer aqui como também você não deve começar como produtor. Muitas vezes eu vejo o produtor, né, eu sei que isso é muito comum, porque quando a gente entra na faculdade, a gente nem sabe a quantidade de profissões que a gente pode seguir no segmento de audiovisual. Então, muitas vezes a gente vai testando cada uma delas e a gente não sabe exatamente o que a função faz. E vejo se você é um produtor iniciante, não façam isso. Isso é um dos erros mais cometidos pelos iniciantes que estão produzindo, tá? A parte da insegurança. Eu vejo isso em alguns estagiários, eu vejo isso nas pessoas que estão iniciando. E um produtor inseguro passa para toda a equipe a insegurança. E aí acaba fazendo um trabalho bem medíocre, né? Porque se você não está seguro no que tu está fazendo, é capaz de que algo não esteja legal. É que nem quando você vai apresentar algo, fazer alguma apresentação ou dar alguma aula, se você não se prepara antes, você vai gerar uma insegurança. A insegurança leva para que você erre mais, né? Então, nada de insegurança. E para você evitar ser inseguro, existem algumas técnicas que eu uso, que eu vou passar daqui a pouco umas 3 dicas, né, simples, que você já pode usar agora, tá?
Então, muitas vezes, assim, outro erro de principiante na produção é pular etapas, né? Então, assim, pessoal, faça o beabazinho que você é iniciante, vai ganhando experiência para que quando você tiver uma experiência e saber como reagir a algo que deu errado, né? Porque isso você vai ganhar com experiência, ou assistindo os meus vídeos, eu vou trazer muitas histórias do que eu vivi e de como eu resolvi essas coisas, né? E como eu resolvi esses problemas. Então, vocês vão aprender com meus erros, né? Que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E eu tô aqui justamente para fazer isso com vocês, para que vocês pulem algumas etapas, tá? Esse erro que esse produtor começava, iniciante, era que ele não tinha proatividade. E proatividade é um dos pilares de um produtor. E aí ele ficava sempre esperando o diretor, o produtor executivo ou o outro produtor dar uma chamadazinha nele para ele acordar. Então, pessoal, sempre fique atento numa produção, não fique de bobeira, não curta. Se for uma produção de show, você não vai curtir o show como os outros porque você está trabalhando ali. Então, galera, atenção nesse detalhe, tá? Proatividade sempre. Então eu vou aqui deixar 3 técnicas básicas, né, que você já pode aplicar, que é tão simples que parece besta, mas que faz toda a diferença na produção. Que você pode estar aplicando agora mesmo, amanhã quando você acordar para produzir algo, já faça essa técnica que realmente você vai sentir já uma melhora, tanto de workflow, né, de como organizar a sua produção. O primeiro passo de todo produtor é criar um checklist, tá? E esse checklist, ele tem que ser feito através de uma decupagem, né? Porque você vai pegar o roteiro, fazer a decupagem em um checklist básico. Construir esse checklist com post-its, né? O que é que eu devo fazer e depois eu vou anotando tudo, ou um post-it físico ou post-it digital, né? Que tem no Celtics também, os cartõezinhos, né? Eu trouxe isso muito, essa técnica é muito usada em roteiro, para você organizar o seu flow de ideias, né? E é da mesma forma como eu organizo a minha produção. Eu começo a jogar todas as ideias de produções, o que é preciso ser feito em post-its, e depois eu analiso todas elas, né? E aí eu boto justamente em ordem de prioridade que deve ser feito. E essa ordem de prioridade é analisada friamente e assertivamente, né? Porque se eu boto uma prioridade errada ali, vai atrasar toda uma produção. Essa é a segunda dica, tá? Parece simples, mas é algo que vai fazer muita diferença. É você saber priorizar a sua demanda, né? Você já está lá com todo o teu flow de ideias, né? E você organizar elas vai fazer toda a diferença, que é organizar através do que é mais importante e preciso para ser feito agora, no momento, né? E aí você organizando elas, isso vai te poupar muito tempo lá na frente. E aqui vai uma dicasinha de ouro para essa prioridade, comece pelas mais fáceis, porque geralmente, isso é por uma experiência própria, quando eu começo a mais difícil, eu sinto que eu já fiz tipo 80% do trabalho e eu não tenho mais gás para continuar as pequenas, né? Então, se eu terminar a mais fácil primeira, e aí eu vou ganhando mais gás para outra, e assim sucessivamente, né? E aí, principalmente, eu tenho muita dificuldade geralmente com isso. Eu costumava começar pela mais difícil, e isso me atrasava muito, porque eu procrastinava muito, né? E quando eu começo pela mais fácil, isso vai me ajudando no meu flow, né? E me dando mais motivação para ir para a próxima. E a terceira e não mais importante é você executar o seu planejamento, né? Porque isso é muito importante. Parece besta, mas não é. Você fez e aí às vezes porque você às vezes priorizou errado e você pula. E não, mesmo que você tenha priorizado às vezes errado, siga o seu planejamento. Então, o vídeo de hoje, se você gostou, curte aí, né? Acompanhe o canal que vai estar sempre com muitas dicas e histórias de produção, né? Que eu acho que o grande diferencial é que eu quero ajudar vocês a produzirem melhor, eu quero que vocês cresçam o audiovisual da sua região, do seu local. Eu quero que o audiovisual brasileiro cresça cada vez mais, porque assim todo mundo ganha. Mesmo com esse crescimento que estamos tendo agora, e uma demanda, e com o aumento da demanda, e ainda há escassez de técnicos, de produtores, de profissionais da área. Então, esse canal é para você que quer produzir tanto para a internet, para cinema, para TV, seja lá qual o seu produto,
Se for audiovisual, esse é o seu canal. Até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado. Comenta aí se você gostou, se não gostou, se esse conteúdo foi importante para você, se você aprendeu alguma coisa com ele. Curte, segue aí que vai ter muito mais desses tipos de conteúdo, tá? Se você quer que eu comente sobre algo também, alguma profissão específica do audiovisual, pede aí que eu vou fazer um vídeo especial para você também. Eu vou nessa, pessoal, e até o próximo vídeo.